Olá pessoal, aqui é a Aline Duque, estou de volta para a parte 2 e final do vídeo que eu comecei falando sobre o título da obra de Freire chamado Pedagogia do Oprimido. A gente fez aqui uma discussão um pouquinho profunda, mas não deixa de ser ainda introdutória sobre essa relação que eu estou fazendo, né, de por que esse nome e como é que ele leva à compreensão da tendência pedagógica libertadora. E agora eu quero realmente chegar nessa concepção, a concepção da tendência pedagógica libertadora, o que ela é, o que ela quer dizer, né? A minha promessa lá no início do vídeo era que a gente passasse mesmo, a gente trilhasse por um caminho um pouquinho mais longo, mas que fizesse com que a gente fosse despertando sobre várias ações, fosse se avaliando, fosse fazendo várias reflexões. Espero que tenha funcionado, que tenha causado algum efeito. Antes de eu falar exatamente sobre a tendência pedagógica, eu vou falar sobre uma pedagogia que geralmente ela está na ponta da língua de muitos professores, que é a pedagogia da conquista. A gente fala muito sobre pedagogia da conquista, e essa pedagogia da conquista, ela às vezes fica muito no nível de superficialidade. Por que superficialidade? Como assim você está dizendo que é superficial a pedagogia da conquista? Não, a pedagogia da conquista é fundamental e ela é importante. Mas eu quero detalhar um ponto aqui que geralmente o professor, na sua correria do dia a dia, no número de demandas, eu sei bem como é, a gente deixa a pedagogia da conquista na superfície da compreensão do que é a pedagogia da conquista. É como aquilo que eu falei no outro vídeo sobre a questão de o texto freiriano, principalmente, ser muito profundo. E aí a gente não pode ficar numa superfície. Que superfície é essa? A gente costuma desenvolver muitos conteúdos e muitas, digamos que muitos planejamentos de aula que sejam atrativos para o estudante, que sejam atrativos para o aluno, que quando ele olha aquilo ali, os olhos dele brilhem pela aprendizagem. Isso é parte, de certo modo, da pedagogia da conquista. Eu estou atraindo o meu estudante para que ele acesse o conhecimento da forma mais lúdica possível, não é verdade? Existe didática nisso, existe ludicidade e existe uma conquista. Estou conquistando o meu estudante nesse ponto. Mas a educação da conquista, ela transcende esse nível, né? E ela transcende exatamente por quê? Ela transcende, minha gente, porque ela não adormece no mero acesso ao conhecimento. Esse conhecimento, ele não precisa ser simplesmente assimilado. Quando a gente pensa na pedagogia, na pedagogia da conquista, pensando em fazer com que o seu estudante apenas acesse o conhecimento, a gente está fechado na ideia de currículo, na padronização do currículo. O aluno precisa sair da escola com essa habilidade desenvolvida, né? Assim que a gente costuma falar bastante nas reuniões pedagógicas. Não é sobre isso. É o aluno desenvolver essa habilidade, é o aluno acessar esse conteúdo, mas esse aluno precisa utilizar esse conteúdo como instrumento de luta para ele. Esse conhecimento precisa fazer sentido na vida desse aluno. Ele precisa entender que toda essa bagagem de conteúdo, essa bagagem de aprendizagem, esse processo, né, de ensino-aprendizagem faça diferença na vida dele extraescolar, que esteja do outro lado do muro. E é por isso que a pedagogia do oprimido, ela transcende esses muros. É por isso que a pedagogia do oprimido precisa estar além de um acesso ao conhecimento e do desenvolvimento de uma habilidade. É por isso que essa pedagogia, ela não pode ficar simplesmente comprometida em fazer com que o aluno entenda o conteúdo. Ok, entendeu? Vamos para o próximo. É uma pedagogia que, no acesso ao conhecimento, à medida que o estudante acessa esse conhecimento, ele precise refletir, debater, discutir, questionar e até duvidar sobre este conteúdo que ele aprendeu. Se ele não usa o conteúdo, a aprendizagem, o que ele consegue alcançar no seu desenvolvimento, na sua evolução cognitiva, se ele não conseguir levar isso para outras evoluções, como a da sua própria dignidade humana, para a sua evolução emocional, para a sua evolução de autoestima e de luta e
quando eu falo da dignidade humana, eu estou falando de alguém que quando aprende algo, ela está aprendendo sobre a sua natureza coletiva de ser. O ser humano é naturalmente um ser da coletividade, né, da sociedade, é um ser social. O ser humano é ser social. E é por isso que a libertação ela só acontece no coletivo. É por isso que a libertação ela não é individual, ela não ocorre na solitude. Solitude não tem a ver com o sujeito desenvolvido por Paulo Freire. O sujeito é um sujeito de ação e ele está sujeito à transformação. Existe uma relação muito bacana que se alguém me sinalizar para eu fazer essa discussão também sobre o que é sujeito e sobre o que é indivíduo em Freire, eu também posso fazer um videozinho a respeito. É muito legal, é peculiar entender a diferença entre indivíduo e sujeito no texto freiriano. Quem gosta de ler o texto freiriano, é muito interessante que leia entendendo qual é a diferença nessa relação, tá? Mas voltando, essa é a pedagogia da conquista. Partindo da pedagogia da conquista para que a gente entenda de uma vez por todas o que é essa tendência pedagógica libertadora, a gente acha que aqui, eu acho que vocês já começaram a conseguir entender que tendência é essa, que pedagogia é essa da que se fala. Então, tanto repensando a sala de aula, repensando suas próprias práticas, como também pensando, tipo, eu vou fazer uma prova de concurso, vai cair tendências pedagógicas, que sempre cai. Vocês precisam estar atentos sobre isso em relação à tendência pedagógica. A tendência pedagógica, ela é voltada para essa tendência pedagógica, na verdade, ela é voltada para essa libertação. Para que essa libertação ocorra, a gente precisa estar realmente relacionado à condição de opressão em que nós nos colocamos à medida do tempo. Nós precisamos estar entendidos sobre como essa relação acontece do professor com o aluno, que agora o aluno ele é o centro dessa educação, ele é o ser pensante dessa educação também, coisas que outrora não se pensava, não se cogitava, o detentor do conhecimento, o planejador, aquele que consegue realmente trazer a construção do conhecimento para a sala de aula, antes era o professor, e agora isso não se possibilita mais na educação problematizadora, e a gente está falando de um ser, mesmo criança, tá, gente? Mesmo criança, é possível isso acontecer com alguma tranquilidade, desde que o professor consiga depositar confiança nisso, na sua prática e no estudante que ele está ali fazendo mediações de conhecimento. O estudante, ele é aquele que assimila conhecimento, sim, conhecimento proposto, que traz como uma proposta pedagógica ali do professor, mas ele também é aquele que transforma esse conhecimento, que também produz conhecimento a partir deste. E é o estudante que precisa necessariamente trazer essa assimilação de conhecimento para o debate, para a discussão, para a reflexão, para aprender a se avaliar, avaliar os outros com honestidade e responsabilidade. Então, assim, a pedagogia, essa tendência, essa tendência pedagógica libertadora, ela tem a ver com essa centralidade do aluno e com a maneira de como agora esse processo de ensino-aprendizagem se comporta. É uma virada de chave aí em relação à educação bancária tão criticada por Freire. Eu espero que vocês tenham entendido, de verdade, é um tipo de conteúdo que eu sou apaixonada, eu gosto de conversar sobre isso, gosto de criar novas conexões, de criar novos caminhos. Eu acho que é muito mais gostoso assimilar conhecimento quando a gente experimenta novas estradas, né? Novas formas de rumar ao conhecimento. Espero que tenha funcionado de verdade para vocês. A ideia é compartilhar mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que tem interesse no assunto. E a ideia é essa, a ideia é sempre a mesma. Vamos pensar?